Olá, querida família! Nós estamos aqui hoje nesse momento todo especial porque nós vamos celebrar e finalizar o nosso projeto de Páscoa 2021 e vamos comemorar com muito louvor e alegria. Nós, da Escola Cristã, desejamos a vocês que recebam esse vídeo como um presente ao coração de cada um. Vamos juntos, com a tia Jana e a tia Tri, relembrar e celebrar esse grande evento cristão. Muitas coisas tristes têm acontecido no mundo nos últimos tempos, mas nós temos um motivo para encher o nosso coração de alegria e de esperança. Jesus, o nosso Salvador, morreu e ressuscitou por nós. O nosso Salvador vive e reina. Que essa mensagem encha o seu coração de fé e alegria. Como é bom lembrar que Cristo, a nossa esperança. Gente, eu tô me sentindo estranha. Eu não deveria estar aqui, eu deveria estar na minha cama, dormindo para preparar para falar para as crianças sobre a Páscoa escondida, o trabalho especial da escola cristã, mas parece que eu tô muito longe de casa. Que lugar é esse? Como é que eu cheguei até aqui? Eu preciso de alguém que me ajude a entender onde eu estou. Preciso de ajuda. Será que ela me ajuda? Tem uma pessoa ali. Ei, me ajuda. Shalom, Adonai. Você precisa de ajuda? Eu posso ajudar. Com certeza eu preciso de ajuda. Só para você ter uma ideia, eu não sei onde eu estou. Eu não sei, não tenho a menor ideia. Eu não sou daqui. Com certeza eu não sou daqui. Onde eu estou? Ah, você está na cidade de Davi, Jerusalém, a nossa cidade abençoada. Mas nós estamos agora sob o governo de César Augusto. Nós estamos agora sobre o domínio do Império Romano. Então, eu nem era para estar aqui. Eu não tenho ideia de como eu vim parar aqui. Mas eu sei de uma coisa. Eu estava me preparando para falar sobre a Páscoa. Veja, eu ia usar esse material muito legal que eu comprei da AB Visual, do pastor Abimael. E eu ia falar para as crianças sobre isso, esse ovo de Páscoa. Eu não entendi o que Páscoa tem a ver com ovo. Isso é um ovo? A Páscoa é algo especial quando nós lembramos quando o Senhor nos libertou do Egito, usando o grande líder Moisés. Nós tivemos uma libertação tão linda e Deus ordenou que nós fizéssemos uma grande comemoração, uma celebração, um memorial. E não tem nada a ver com uma coisa assim colorida. Então, deixa eu tentar te explicar. É meio confuso mesmo, mas na minha época, as pessoas que não conhecem a Deus de uma maneira como eu conheço, como outros vieram a conhecer, elas criaram alguns símbolos da Páscoa. Ovo de chocolate, coelho, são coisas que eles acham que tem a ver com a questão de uma nova vida. Eu entendo que isso é confuso. Imagino o quanto isso deve ser confuso para você. Mas aqui dentro eu tenho algo muito especial. Apesar de aparentar a Páscoa com essa confusão toda, essa mistura, essa bagunça, mas aqui dentro tem uma mensagem que fala sobre a verdadeira Páscoa. Algo tão curioso como essa coisa colorida que você segura e você me diz que vai contar sobre a verdadeira Páscoa? Eu quero saber. Então, realmente seria muito importante para você ouvir sobre isso, porque é curioso como eles se desviaram da verdadeira Páscoa, não é? Materiais como esse daqui, que foi feito pelo Abimael, pelo pessoal da AB Visual,
servem até mesmo para poder usar o que eles usam, que não tem a ver com a verdadeira Páscoa, com a verdadeira mensagem da Páscoa. Então eu quero convidar você. Olha, eu estou vendo ali que tem umas pedras. Que tal se a gente for até lá, que aí eu posso abrir o que eu tenho na minha mão e apresentar para você a verdadeira Páscoa, a Páscoa que está escondida. Que tal? Vamos! Eu tenho tempo. Vamos sim! Vai ser interessante. Vamos até lá. Então, veja bem, apesar desse daqui não ser o verdadeiro símbolo da Páscoa, apesar da minha época falar muito de ovos, de chocolate, não tem nada a ver, eu conheço a verdadeira Páscoa. Não somente a Páscoa de Moisés, mas a Páscoa que eu quero te anunciar, a Páscoa escondida, que está aqui. Aqui. Oh. Isso é o que eles chamam de um ovo de chocolate. Eles falam que tem a ver com a Páscoa. Mas o meu não é de chocolate. Eu tenho que contar para as crianças que não é de chocolate, para que elas não fiquem achando que a tia Jana está manipulando comida. Mas aqui dentro, olha. Eu tenho vários objetos que vão nos ensinar sobre a verdadeira Páscoa. Pois bem, eles falam tanto sobre o coelho, não é? Coelhinho da Páscoa que trazes para mim. Um ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim. Só que um animal que se envolveu nessa Páscoa e que não é o coelho é o jumentinho. O jumentinho foi a montaria que Jesus conseguiu, que Jesus pegou emprestado para entrar em Jerusalém. E ele se tornou muito importante, porque geralmente quando um rei entrava numa cidade, ele entrava montado num jumentinho. E as pessoas entenderam isso. Eu vi quando ele entrou montado num jumentinho. Eu presenciei. Então, não foi lindo? Eu posso imaginar. E as pessoas receberam Jesus com palmas, com mantos. Elas colocavam no caminho de Jesus, no caminho do Messias. O Messias entrava montado no jumentinho e era recebido pelas pessoas que falavam: Hosana, Hosana ao que vem em nome do Senhor. E ele entrou em Jerusalém e ficou um tempo lá. Só que chegou a época de comemorar a festa da Páscoa. Ele veio para comer o cordeiro pascal, as ervas amargas, para fazer tudo que a Páscoa de vocês ensinava, tudo que Moisés ensinou da Páscoa do Velho Testamento. Desculpa, você não sabe o que é Velho Testamento. Da lei do Senhor. Mas acontece que depois de ele ter comido com os seus discípulos, ele pegou um pão. Ele pegou um pão. Ele olhou para os seus discípulos, partiu o pão, deu partes para cada um dos que estavam ali, dos 12 discípulos de Jesus. E ele falou que aquele pão simbolizava o seu corpo, que nessa Páscoa ele iria ser entregue e ser morto por amor a nós. Que aquele pão que para ser feito tem o trigo moído, tem a massa apertada, ele iria simbolizar o que Cristo veio para fazer por nós. Por conta do nosso pecado, nós precisávamos do nosso Cordeiro Pascual. O
próprio João Batista chamou Jesus de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso, naquele momento, Jesus estava colocando a ceia do Senhor. E ele falou, lembrem-se, usem isso como uma forma de lembrar de mim. Façam isso em memória de mim. E ele falou que quando nós partíssemos o pão, lembrássemos que ele entregou o seu próprio corpo para ser morto e entregue por amor a nós. Mas também ele usou o vinho. O vinho, ele lembrou o sangue que seria derramado. Eu tenho um texto que você ainda não tem acesso, mas que vai ser colocado na palavra do Senhor, que diz lá em Hebreus 9, 22, que fala assim: sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Jesus veio como o Cordeiro de Deus para entregar o seu corpo e derramar o seu sangue como preço pelo meu pecado, pelo pecado de cada um que nele crê. Por isso é importante nós vermos a nossa Páscoa neste momento, em que, lembrando que Jesus, o Cordeiro de Deus, deu o seu corpo e o seu sangue por amor a nós. Ele se entregou e ele não tinha pecado, mas ele recebeu o meu pecado. E ele já ali na ceia, ele avisou: eu vim para morrer por vocês, morrer por todo aquele que crê. Depois disso, Jesus saiu com seus discípulos para um lugar para ir orar. Pois bem, depois de sair daquele lugar, no local onde eles foram orar após a ceia, Jesus chamou para mais perto dele seus discípulos mais chegados. Pedro, João, outro discípulo também, acho que foi Tiago. E ele orou. Ele passou muito tempo em oração. Aquele momento de oração foi um momento muito difícil, porque ele sabia que não era só um sofrimento físico que ele ia sentir. Ele sabia que ao tomar o lugar daquele que nele creria, daquele que nele ia crer, ao entregar seu corpo, derramar o seu sangue, ele estaria recebendo a ira de Deus contra o pecado. Por isso, na oração, ele falou: Pai, se possível, tira de mim, afasta de mim este cálice, esse sofrimento, mas que seja feita a sua vontade. E ali no jardim, no Getsemane, no jardim do Monte das Oliveiras. O jardim, aos pés do Monte da Oliveira. Que lugar lindo! Isso mesmo. Neste lugar tão precioso, Jesus passou horas angustiantes. A Bíblia conta que Jesus suou gotas de sangue. Isso é um estado extremo de angústia, no qual alguns cientistas falam que a angústia dele foi tão grande por pensar que ele na eternidade viveu. Jesus é o Filho de Deus. Na eternidade ele estava junto com o Pai, na eternidade que lá a comunhão dele era perfeita e naquele momento ele receberia a ira total de Deus contra o pecado. Por isso ele suou sangue, ele orou e angustiou. E quando ele voltou para os discípulos, eles não estavam orando. Eles não tinham vigiado com ele. Ele falou: vigiai comigo, porque eu estou em grande angústia. Mas eles não vigiaram. E naquele momento, um dos 12 que estavam na ceia, mas que se retirou um pouco antes da ceia, porque havia feito algo terrível, apareceu naquele jardim.
Pois é, um dos 12. Os motivos do coração Deus conhece, mas o traiu. E aqui eu tenho um símbolo das 30 moedas de prata que ele recebeu naquela época dos senhores da lei, dos líderes religiosos da época. Ele aceitou 30 moedas para trair Jesus, para dizer quem era Jesus, para que Jesus fosse preso. As autoridades da época já queriam prendê-lo e ele fez esse momento de traição, no qual ele traiu o Senhor Jesus. E ele veio. E ele beijou o Senhor Jesus como uma forma de apresentá-lo para os soldados romanos que estavam com ele. Um gesto muito estranho para quem está traindo. Então, eles o amarraram. E olha, Jesus, se quisesse, teria saído de lá. Sabe por quê? Porque quando eles falaram assim, você é Jesus? Ele falou, eu sou. Os soldados caíram no chão. Mas Jesus já havia dito na ceia que ele veio para morrer. Por isso ele se entregou. Eles o amarraram suas mãos. E eles levaram ele para o interrogatório na casa de Anás, de Caifás. Foi uma noite terrível. Este objeto que eu tiro de dentro do ovo lembra o sofrimento de Cristo. Não satisfeito em interrogá-lo, em questioná-lo, em humilhá-lo, eles bateram nele. Bateram com açoites romanos. Era um açoite com mais ou menos 40 chibatadas, nas quais haviam pontas de ferro naquele chicote, e machucaram muito o Senhor Jesus. Eles também o humilharam, colocando nele uma coroa de espinhos. Esse objeto nem chega perto do horror da coroa de espinhos que eles fizeram. E colocaram na testa de Jesus. Colocaram na testa de Jesus e o humilharam, batendo nele, falando assim, você não é filho de Deus? Descubra quem te bateu, rei dos judeus. Jesus foi levado para Pilatos, porque ele era responsável por aquela região. E Pilatos, depois de 2 vezes vendo Jesus, ele questionou, o que vocês querem que eu faça com este que vocês chamam de rei dos judeus, o seu Cristo? Eles apontavam para Jesus e falavam, crucificam! E havia uma possibilidade de libertá-lo, mas não era esse o plano de Deus. Mas mesmo assim, veja a multidão. Havia Jesus e Barrabás. Barrabás era um assassino, um criminoso. E eles falavam, solta, liberta Barrabás. E o que eu faço com Jesus, a quem vocês chamam de rei dos judeus? Crucifica. Então, eles usaram o objeto mais cruel de morte da época romana, a crucificação. Jesus foi pendurado no madeiro. Jesus teve que levar no ombro aquela cruz até o Calvário, o Gólgota. E lá, eles colocaram, não amarrado, mas usaram cravos, que eram uma espécie de prego, por isso eu tenho esses pregos aqui para mostrar, muito maiores que esse. Mas usaram pregos para pregar Jesus na cruz. E Jesus ficou lá, pendurado, naquele sofrimento. E ele não merecia, ele nunca pecou.
mas ele sabia que ele estava lá porque eu pequei, porque eu não tinha como ser salva se ele não tomasse meu lugar. Ele se entregou. Foi nesse momento em que o corpo dele foi moído, em que o sangue dele foi derramado. E enquanto os soldados lançavam sortes sobre qual é a pessoa que vai ficar com essa ou aquela peça do Senhor Jesus, Jesus naquela cruz olhou, vendo as pessoas gritando para ele: se tu és filho de Deus, sai daí dessa cruz. Ele olhou e falou: Pai, eles não sabem o que fazem, perdoa-lhes. E por volta das 3 horas da tarde, da hora nona de vocês, ele clamou: está consumado. Pai, eu te entrego o meu espírito. E ali ele expirou e morreu. Morreu naquela cruz. Porque ele é um filho obediente que fazia a vontade do Pai, acima de tudo. Mas também porque ele me amou e ele te amou. Ele amou a você. Foi por você também que ele foi para aquela cruz. Soldados, mesmo distraídos lançando sortes sobre as roupas, as vestes de Jesus, eles perceberam que Jesus parecia morto e foram verificar. Acontece que já estava quase na hora do sábado, sabá, às 6 horas da tarde, e as pessoas ali que tinham alguma influência estavam questionando: olha, a gente podia pôr o corpo dele no túmulo um pouco antes. E aí os soldados, orientados por seus líderes, pegaram uma lança e eles traspassaram, eles furaram a lateral no meio das costelas do Senhor Jesus. E isso era um teste para saber se ele estava morto. Quando eles queriam acelerar a morte de alguém, se ele não estivesse morto, eles quebravam as pernas das pessoas que estavam na cruz. Olha, é muita crueldade essa morte. E eles não fizeram isso, não foi necessário, porque assim que fizeram o teste, saiu água misturada com sangue. Um sinal claro de que Jesus realmente havia morrido. Então José de Arimateia foi até Pilatos e implorou para que pudesse retirar o corpo de Jesus antes do sábado, para colocá-lo num túmulo novo que ele tinha ali perto. E eles permitiram. Eles levaram panos, aromas. Não era o jeito como eles queriam cuidar do corpo de Jesus. Foi uma coisa apressada. E eles envolveram o corpo de Jesus e o carregaram até o túmulo, que era um local próximo onde eles estavam. Eu vou usar o meu ovo aqui para poder exemplificar para vocês. Colocaram o corpo de Jesus dentro daquele local e, a pedido dos líderes religiosos da época, puseram uma enorme pedra naquele túmulo, porque eles achavam que os discípulos de Jesus poderiam ir lá roubar o corpo de Jesus para falar que ele ressuscitou, porque ele mesmo havia anunciado várias vezes que ele voltaria a viver. Então, para impedir isso, colocaram soldados romanos, colocaram selo romano e lacraram com uma enorme pedra. Ali ficou o corpo do Senhor Jesus, morto por mim e por você, com seu corpo moído, seu sangue derramado, que agora estava envolvido em panos e morto. Na sexta noite, passou todo o sábado ali. Quando foi na madrugada do domingo, algumas mulheres falaram: a gente não preparou o corpo de Jesus do jeito que deveria. Então elas estavam indo no meio do caminho na madrugada do domingo pensando: como é que a gente vai remover aquela pedra enorme? Só que quando elas chegaram lá, a pedra estava removida. E elas olharam ali dentro e encontraram os panos que haviam envolvido o corpo de Jesus totalmente vazio. O próprio ovo que eu trouxe aqui, que lembrava o ovo de chocolate que
tão aguardado pelas crianças na Páscoa, lembra que ele está vazio. Porque ele não está mais aqui. Porque ele está vivo. Ele ressuscitou, como havia dito. E anjos apareceram para aquelas mulheres e falaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Naquela madrugada, antes que as mulheres pudessem ter chegado ali, o próprio anjo veio sobre aquele túmulo e os guardas caíram ao chão e ele mesmo removeu a pedra. E o Senhor Jesus ressuscitou, porque ele vivo está. Ele apareceu para várias pessoas durante 40 dias e depois ele subiu aos céus. Mas como na ceia, vou voltar para cá, ele prometeu que era para olhar para isso, para lembrar dele. E ele várias vezes prometeu que ele estaria conosco até os dias da volta dele, que o Filho do Homem voltaria. Mais tarde, vai haver uma escrita de um homem muito importante chamado Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, que vai dizer assim, que a Páscoa, que o pão, que o vinho, lembra aquele que está morto, mas que voltou a viver e que voltará por mim e por você. Quer uma esperança maior que essa? Só há razão para comemorar se você entender que Cristo morreu na cruz para tomar o meu e o seu lugar e que isso nos dá a certeza da salvação e da vida eterna. E que Ele vai voltar para nos buscar. Jesus, o Filho de Deus, irá voltar para nos buscar, para nos levar para junto dEle, na eternidade. Que você possa crer nisso também. Que você possa entender que aquele que foi pendurado no madeiro está vivo. Vive à direita de Deus Pai. Está lá, assentado no trono. E que voltará para buscar todo aquele que nele crê. Vamos nutrir o nosso coração com essa esperança. Vamos encher o nosso coração da verdadeira Páscoa. A Páscoa que às vezes as pessoas tentam fazer ficar escondidas atrás de um ovo de chocolate, mas que não consegue esconder a verdade eterna da volta daquele que morreu, ressuscitou, por amor a nós. Que a sua Páscoa possa ser uma bênção. Que a minha Páscoa possa ser uma bênção. Que a esperança tome o nosso coração. Que possamos viver a verdadeira Páscoa. Para a glória de Deus Pai. Amém. Olá, querida família, amigo. Você que acabou de acompanhar esse sonho contado pela nossa professora Janaína, que de fato representa apenas a grande história, a história de Deus agindo no mundo por meio do envio do seu Filho Jesus para a morte e ressurreição na cruz. Esta história que abrange famílias, indivíduos e todos aqueles que já passaram pelo mundo, contemplam também você e eu nesse momento tão difícil que vivemos. A mensagem da Páscoa é uma mensagem de esperança. Ela nos conta de como Deus no passado, pelo seu poder, libertou o seu povo do Egito, por meio de símbolos pictóricos, apontou o glorioso dia em que o seu Filho Jesus viria como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ela também nos aponta para o futuro e nos lembra da verdadeira esperança que possuímos. Pois, como disse o apóstolo Paulo, se a nossa esperança se resume apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Cristo não apenas viveu vida perfeita, morreu uma morte substitutiva, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E isto é a esperança do cristão. Você e eu podemos olhar para o passado e vermos o poder de Deus, suas promessas, sua fidelidade, aprendermos com o choro, o lamento e esperarmos, porque há promessas que nos garantem uma vida com Deus. Hoje, então, podemos ter uma atitude diferente.
Mesmo no meio de uma pandemia, há algumas coisas muito maiores do que esta doença que tem assolado famílias, não desprezando os seus efeitos. Contudo, olhamos com uma esperança maior para todo o cenário que vivemos, tendo em vista que o maior dos nossos problemas foi resolvido na cruz de Jesus Cristo. Com sua morte e seu sangue derramado no Calvário, temos vida e paz com Deus. Que você, de fato, desfrute da verdadeira Páscoa. Enquanto isso, quero também ler um texto que nos lembra dessa verdade e na esperança de que você continue olhando para o lugar certo e participando da Páscoa e das suas memórias com esperança. Paulo, no capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 26, diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Olhe para o passado, para o futuro e com esperança hoje, viva a Páscoa. Cristo, nossa Páscoa e esperança. Deus te abençoe. Como é bom relembrar a história da Páscoa, não é mesmo? E agora, no nosso momento de louvor, eu quero te convidar a adorar o Senhor também com uma música que fala da morte de Jesus, da salvação que Ele nos deu lá naquela cruz e ainda de um lindo céu de luz que Ele está preparando para todos aqueles que o amam. E olha só, a tia Jana vai participar com a gente deste momento também. Ela vai fazer linguagem de sinais na primeira estrofe e no refrão. Vamos aprender com ela? Para louvarmos o Senhor com tudo que nós temos, por tudo que nós somos e por tudo que Ele é? Então vem! Como é bom adorar a Deus, encher o nosso coração de esperança, sabendo que Ele cuida de cada um de nós, mesmo nos dias mais difíceis. Que você nunca se esqueça dessa história e que você também não se esqueça que Cristo te ama, porque a Bíblia diz assim. Um super beijo e que Deus te abençoe.